A aula de hoje vai focar em um dos aspectos mais importantes no projeto de circuitos integrados, que é o consumo desses circuitos. A aula vai ser dividida em dois blocos grandes. No primeiro bloco eu vou focar nos básicos de consumo, ou seja, eu vou demonstrar quais são os fatores que influenciam o consumo, quais são os fatores mais importantes. E na segunda parte eu vou demonstrar estratégias que são aplicadas em circuitos atuais para reduzir esse consumo e resolver problemas que são criados pelo consumo. O primeiro aspecto que quero discutir aqui são as tendências que nós podemos ver, né? Quero demonstrar como o consumo se desenvolveu nos últimos anos e por que esse consumo hoje em dia é tão importante. Aqui vocês podem ver de novo uma dessas curvas, essas várias curvas que demonstram como o desempenho dos nossos sistemas se aumentou. E aqui vocês podem ver na escala logarítmica um valor que define o MIPS, que são o número das instruções por segundo em milhões, por isso o MIPS, de um processador. Eu usei aqui os dados da Intel, mas facilmente poderia também usar outros dados da AMD, IBM e mais. E nós podemos ver aqui que a lei de Moore está funcionando e realmente é uma tendência que nós temos também hoje em dia, que cada 2 anos nós podemos duplicar mais ou menos o desempenho dos nossos sistemas. Isso é novo. O problema que nós temos é o consumo, porque esse consumo também está aumentando. Vocês podem ver aqui que em 2009 nós tínhamos aqui um consumo de 1 watt e linearmente esse consumo está aumentando junto com os nossos sistemas, né? Aqui nós temos também uma divisão com o consumo estático e dinâmico. Esses são aspectos que vou detalhar mais nos próximos slides. Aqui vocês têm uma estatística, uma tabela muito interessante, um gráfico muito interessante. Porque aqui vocês podem ver de novo, né, sobre os anos, como mudou a densidade de energia nos nossos sistemas. Porque simplesmente dizer, né, no outro slide, que o consumo tem 1 watt ou 2 watts, não tem muita informação para nós. Então vamos ver. Nós temos aqui a densidade em miliwatts por milímetro quadrado, né, de power nossos chips. E vocês podem ver aqui, começou aqui com 20 miliwatts por milímetro quadrado, passou no 100 e vai até 1 watt por milímetro quadrado. A pergunta é agora, o que significa isso? Vamos ver. Aqui vocês podem ver, como comparação, a densidade de energia de um prato. Ou seja, com sistemas que foram mais ou menos publicados ou fabricados no fim do século passado, você já conseguiu fazer um ovo, ou você já conseguiu cozinhar, porque a densidade foi o mesmo do que você tem um prato. E aqui vocês podem ver onde os sistemas de 2010 chegaram. Lá vocês podem ver, eles chegaram até uma densidade que você tem um reator nuclear. Então, vocês podem ver aqui que essas densidades realmente são altamente relevantes. Ou seja, tem vários vídeos que vocês podem encontrar na internet, onde vocês podem ver o que acontece com o seu processador quando vocês tiram o ventilador. Mas tem mais uma coisa que vocês podem observar aqui, porque essa escala aqui, essa tendência aqui mostra que nos últimos anos tinha uma mudança no desenvolvimento da densidade de energia. Okay? Vocês podem ver que quando nós tínhamos no início mais um aumento linear, mais ou menos, da densidade de energia, hoje em dia temos muitos sistemas que conseguem reduzir ou estabelecer a densidade de energia. Isso já é uma consequência dessa tendência. Ou seja, isso é uma consequência que não é possível que nossos sistemas tenham uma densidade maior que eles já têm esses dias, porque isso vai fazer os sistemas inaplicáveis. Vamos ver, quais são os problemas de um alto consumo? Bom, como eu falei, né, nós temos uma demanda aumentando de desempenho e isso vai
aumentar o desempenho, o consumo dos nossos sistemas. Então, hoje em dia, o consumo é realmente um dos problemas maiores, se não o problema maior. Isso tem consequências para tipos diferentes dos nossos aparelhos. Primeiro, nós temos aqui as aplicações móveis, né? De celulares ou computadores, coisas destas. Lá nós podemos ver, quando vocês têm um consumo de energia maior, vocês têm um tempo reduzido de operação, porque a sua bateria não vai gastar mais tempo, não, que vocês vão perder a sua energia. A solução seria usar baterias maiores, mas ninguém quer isso, ou seja, ninguém quer levar uma pedra para o seu celular, não, que faz o celular muito pesado. E isso também reduz a mobilidade, porque você sempre tem que pensar onde eu tenho a próxima estação de energia. Do outro lado, para sistemas estacionáveis que não precisam de bateria, você tem outros efeitos. Primeiro, você tem um problema de esfriamento. Né? Vocês sabem que os nossos computadores, eles têm freezers ou coolers ou ventiladores grandes que fazem muito barulho para tirar o calor que os sistemas produzem. Também um fato muito importante são os custos. Vocês podem ver que Facebook e Apple e Google, eles tentam criar essas fazendas perto de lagos ou de rios, porque lá eles têm mais formas de esfriar os sistemas. Tem estatísticas que demonstram que nos sistemas de servidores você gasta entre 50% até 80% dos custos só para esfriamento dos sistemas. E você tem problemas com a confiabilidade, porque quase todos os efeitos que reduzem a confiabilidade dos nossos sistemas são baseados em calor que é ligado com a temperatura, com o consumo. Isso também é demonstrado nesse gráfico aqui. Então, aqui vocês podem ver um exemplo de um processador e foi calculado ou medido o consumo no chip, e vocês podem ver, tem alguns componentes que têm um consumo maior, e vocês podem ver que isso cria uma temperatura, ou seja, vocês podem ver aqui facilmente ver que um alto consumo resulta em uma alta temperatura no chip. Ok? Isso também é um fato porque o silicon, o material, não é um bom condutor de temperatura, e estes pontos aqui, eles são muito relevantes, porque essa temperatura tem impacto para a embalagem, né, o packaging que você usa para seus circuitos, e também, como já falei, para esfriamento, para que estes hotspots não aconteçam. Um outro aspecto importante é os custos de energia que nós temos hoje em dia para sistemas de informação. Então, aqui tem uma estatística que já tem alguns anos, mas mesmo assim ainda é altamente relevante, que analisou o gasto de energia de todos os sistemas em 2007 na Alemanha, e os resultados foram que mais de 10% da energia consumida na Alemanha foi para sistemas de informação, ou seja, para servidores, computadores, celulares, tudo que você pode imaginar que tem uma relação com computadores, semicondutores. E isso é um valor muito alto. Né? Podemos ver que o fator maior foram tanto as casas, então, né? As pessoas que usam esses computadores e mais, mas também para centros de servidores, para empresas e para telecomunicação. E a tendência é que esse valor ainda vai aumentar até 13% em 2020, né? Que é um valor muito alto e é relevante, ou seja, tem mais também um fator ecológico de reduzir o consumo de sistemas. Então vamos ver quais componentes são os componentes mais relevantes em relação ao consumo. Então, por exemplo, temos aqui o consumo de um notebook. Então, podemos ver, nós temos os periféricos, que é o disco rígido e o display. Importante para nós aqui são os processamento. Então, nós temos aqui microprocessadores, DSPs, ASICs, memória. Outros elementos são a bateria e o conversor DC-DC que você precisa para a bateria,
e também os elementos de comunicação. Aqui tem, por exemplo, um exemplo interessante, que foi uma análise de um notebook de 15 polegadas, e aqui vocês podem ver que realmente o display tem um impacto maior, e isso é uma coisa que nós aqui nessa matéria de VLSI não podemos fazer muito, mas já o segundo fato mais importante é o processador, inclusive da GPU. Depois temos DCDC, não podemos fazer com isso, mas já o chipset também é um elemento que nós podemos influenciar. E depois temos aqui o disco rígido, o VLAN e mais. Então, de novo, componentes altamente relevantes para o consumo, por exemplo, de um notebook, são o processador e o GPU e o chipset. Bom, alguém pode dizer, olha, por que nós não confiamos no desenvolvimento de bateria? Né? Aqui vocês podem ver a tendência de semicondutores, que é logarítmico, né? Então, lei de Moore. E aqui em verde, você tem o aumento de bateria, né? Pelo menos até 2000. Ou seja, Intel Beats Vata. Vata, provavelmente vocês não conhecem. Vata é uma empresa que faz baterias, é muito conhecida na Europa. Mas né, a informação aqui é que o lei de Moore, o aumento do consumo dos nossos sistemas é muito mais do que o aumento da capacidade de baterias. Bom, o que significa isso? Né? Nós podemos ver, né, que sim, nós temos um aumento na capacidade das energias, né? Então, que essas novas técnicas, lítio-íon, níquel-metal hidride, mas este aumento não é suficiente para resolver os problemas de consumo que nós temos, especialmente para sistemas móveis. Bom, então, isso significa realmente que o consumo é um dos problemas mais relevantes, mais importantes que nós temos hoje em dia. Tem várias consequências de um alto consumo, que é a mobilidade, o gasto de energia, custo de dinheiro e de calor. E realmente tem muitos trabalhos que focam hoje em dia como você pode reduzir o consumo em circuitos integrados. Bom, antes que nós podemos analisar essas técnicas, nós precisamos analisar quais são as razões de consumo. Então, ou seja, onde nós perdemos energia em si. Então, antes que nós podemos fazer esta análise, nós precisamos definir algumas métricas, especialmente a diferença entre energia e potência. Né? Isso são básicos, mas dentro dessa discussão de consumo, esses dois termos são diferentes e têm consequências diferentes. Bom, vamos ver. Energia, como vocês devem saber, é medida em joules ou kilowatt por hora, e isso, né, é uma medida da habilidade de um sistema para fazer uma produção ou fazer uma mudança. E você não pode ter atividade sem energia. No outro lado, nós temos potência. Potência é medida em watts, e isso define a energia que nós precisamos para uma unidade de tempo. E um termo que vem com isso, que é a potência média, e isso é o consumo médio em um certo tempo, e ele é muito usado para potência, mas de novo, potência e energia são aspectos, termos diferentes, mas para facilitar, nós usamos muito o termo average power para o consumo. E importante também é o instantaneous power, ou a potência instantânea. Isso é energia quando a unidade de tempo vem até zero. Bom, então vamos ver. A potência elétrica instantânea é o produto de tensão com a corrente. Então, tensão é a diferença potencial
sobre um componente e a corrente é a corrente que passa por esse componente, e energia é o mesmo termo, mas multiplicado com tempo. Bom, então, uma observação que nós podemos fazer que a energia em um circuito pode ser definido como produto de potência e atraso. A pergunta é, por quê? Bom, para facilitar o entendimento, existe aqui uma analogia entre os termos elétricos e de água. Algumas pessoas podem lidar mais fácil com esses termos, porque eles são mais representativos. Então, vamos ver. Não? Quem não gosta dessas analogias pode pular, mas eu acho que facilita o entendimento. Então, nós temos aqui a tensão, que é comparável com a pressura de água, a corrente é comparável com a quantidade de água por segundo que passa, e energia é o tamanho de água. Então, se nós olharmos nosso transistor, nosso inversor, desculpe, nós podemos dizer, nós temos aqui uma certa transferência de água, né? Porque quando o sinal muda de 0 para 1, isso significa que esse transistor começa de ser aberto, que ele pode passar uma corrente, e essa corrente vai ser aplicado para carregar essa capacitância, né? Capacitância na saída. Esse transistor aqui é fechado, então ele não vai carregar. E nós podemos ver que a água passa aqui e entra neste copo aqui, e sinal, que esse copo que é relacionado com a capacitância, e o sinal de saída muda de 0 a 1. Bom, já aqui nós podemos entender que o consumo de energia é proporcional com a carga capacitiva. Esse é um fato muito importante. Bom, vamos ver agora o que acontece se nós mudamos o sinal de entrada de 0 a 1, ou seja, agora nós vamos fechar ou desligar este transistor e nós vamos abrir este transistor para que uma corrente pode passar aqui. E nós podemos ver que, neste caso, a capacitância se descarrega, ou este copo aqui está vazio agora. A consequência dessa observação é que não perdemos aqui a água da nossa bateria, porque isso aqui é a nossa fonte de energia, uma fonte de água. Mas quando nós descarregamos a capacitância, ou seja, este copo, nós só tiramos essa energia daqui, mas não da nossa fonte. A consequência é que o gasto de energia para nosso sistema de alimentação só acontece quando você tem mudança de 0 a 1 na saída do nosso sistema. Ok? Isso foi no slide anterior. No slide anterior, nós tínhamos mudança de 0 a 1 na saída e nós carregamos a capacitância usando a energia do nosso sistema de alimentação, mas agora, na mudança de 1 para 0, nós não perdemos energia do nosso sistema de alimentação, porque isso é só uma relocalização da energia que nós temos já dentro do sistema. Bom, tem aqui uma outra observação que nós podemos fazer. Nós temos aqui dois sistemas diferentes. Nós temos aqui um transistor com uma largura maior e aqui um transistor uma largura menor, e nós podemos ver que os dois sistemas começam, obviamente, com a mesma energia de alimentação, e os dois sistemas têm a mesma mudança na entrada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Como aqui o tamanho do transistor, ou seja, a largura é maior, passa aqui uma corrente maior, ou seja, passa mais água por segundo para carregar essa capacitância. Então, como é esperado, esse sistema aqui tem uma borda
mais rápida. Ou seja, aqui nós chegamos nos 50% mais rápido do que no sistema aqui, onde a largura do transistor é menor, ou seja, a corrente que passa aqui é menor. Né? Então, depois do tempo TD1, este sistema já é finalizado com seu cálculo, porque nós definimos que o atraso é calculado entre 50% de sinal de entrada e saída, e só depois mais tempo o segundo sistema também finalizar o seu cálculo. Então, o que nós podemos ver claramente aqui, nós podemos ver que o sistema 1, o inversor 1, é mais rápido do que o inversor 2. Mas, e isso é um ponto muito importante, o consumo destes das duas portas é o mesmo, ou quase o mesmo. Né? Porque se o consumo é definido pela carga, a energia é a mesma, porque a carga é a mesma. Sim, aqui a carga é carregada mais rápido, mas aqui ela também é carregada. Mas, ok, uma observação que nós podemos fazer, que quando nós aumentamos aqui a largura, a capacitância interna aumenta também, mas se nós supomos aqui que nós temos aqui fan-out 4, nós queremos olhar no laboratório o que significa isso, ou seja, quando nós podemos supor que a carga aqui é bem maior do que a carga aqui, este delta C não tem uma grande influência. Ou seja, nós temos a capacitância interna, nós podemos dizer que a energia é a mesma. Bom, isso demonstra uma diferença entre energia e potência. Então, vamos ver. Nós temos aqui uma solução 1, tanto faz o que nós temos aqui, um sistema integrado que faz um cálculo e ele tem um certo gasto de energia. O sistema 2 tem um gasto menor, vocês podem, uma potência menor. Então, aqui, este valor, obviamente, é menor do que o valor que nós temos aqui. Temos, por exemplo, que 2 é menor do que 1. Então, a potência dessa abordagem 2 é menor do que a potência da abordagem 1. Então, se vocês são focados em reduzir a potência ou power, vocês vão selecionar a solução 2. Mas, se vocês olham na energia, vocês têm que pegar aqui a área destas caixas. E vocês podem ver que a solução 1 poderia ter um consumo, uma energia menor do que a solução 2. Então, vamos aqui, isso é 1, isso é 2, e aqui vocês podem ver que neste caso 2 é maior do que 1. Ou seja, vocês têm fatores diferentes. A energia é o consumo que para mim é mais relevante, porque a energia define quando calor é criado, qual é o tempo da nossa bateria. A potência não necessariamente tem que ter o valor mais potente. Ou seja, isso também explica também por que nossos sistemas integrados nós podemos dizer que a energia é power multiplicada com atraso, ou potência multiplicada com atraso. Por quê? A energia é o atraso, o tempo que nós precisamos para nosso cálculo, e o power é essa altura dessa curva, power é a potência produto de tensão e corrente. Bom, então vamos ver. Energia é importante quando você quer reduzir ou aumentar o tempo de vida de baterias e quando você quer definir as embalagens, os packagings dos seus chips, porque se você tem um gasto maior de energia, você vai produzir mais calor e isso vai criar novas restrições para essas embalagens. No outro lado, o power, especialmente o peak power,
é importante para definir os fios para a alimentação, né? o ground e para a power, porque neste caso você tem que considerar que cada fio tem uma certa resistência, ok? Então tem aqui um R. E, né, para que nossos sistemas possam ter uma alta potência, eles precisam de uma certa corrente, né, que vai para os nossos transistores que nós temos aqui. O problema é que, se vocês têm uma resistência alta e uma potência alta, você vai ter um voltage drop, né, uma queda de tensão, que é o produto de corrente de resistência. Ou seja, você tem que, né, para definir que esse voltage drop nunca é maior do que certos níveis, você tem que fazer fios que têm uma resistência menor para garantir que para correntes altas o consumo, a resistência não é crítico. Outro impacto, né, do peak power também é noise margin e a confiabilidade dos nossos sistemas. Bom, então para fazer uma medida do nosso consumo, para comparar os sistemas, nós temos duas medidas mais relevantes. Primeiro é o Power Delay Product, então é o produto de potência e atraso, ou seja, PDP, que é no fim realmente é a energia. E, como eu falei, o problema aqui neste PDP que é o atraso e o power têm o mesmo impacto. Então, com essa medida, que é realmente uma boa medida, mas ela tem um problema se você quer alguém que realmente quer, em inglês é cheating, não sei como fazer em português, mas que fala, olha, se nós usamos aqui um atraso de 1 ano, nós podemos criar um sistema que é um PDP muito baixo. Então, nós podemos fazer que o consumo é muito pequeno, mas na consequência que o sistema demora mais. Mas, como os dois entram aqui, vamos ter um sistema que demora 1 ano, mas tem um consumo muito baixo, para ter o mesmo PDP. Mas isso não é justo, porque o atraso para nós ainda é mais importante. Por isso nós temos o Energy Delay Product, ou seja, nós temos aqui o produto do PDP com o atraso, e neste caso o atraso entre quadrático, ou seja, nós valorizamos ainda mais o atraso dos nossos sistemas para que nós não temos um sistema que tem aqui demora de 1 ano ou mais. Bom, outra observação que nós já fizemos, que a potência média é proporcional com a energia. Então, para os próximos slides, para o resto desta aula, vamos definir que potência, o power, significa a potência média dos nossos sistemas, e não é o instantâneo. E já chegamos no nosso primeiro quiz. Então, a primeira pergunta é o que é verdadeiro sobre consumo de energia. Então, ponto A, energia é a potência consumida se o tempo, a unidade de tempo vai até zero, ou energia pode ser definida como produto de potência e atraso, ou sistemas com potência máxima podem ter o mesmo consumo de energia, ou o consumo de energia é crítico para sistemas atuais. A segunda pergunta é o que é verdadeiro sobre o consumo de potência. Primeiro, o consumo de potência define as nossas embalagens, ou a potência é o produto de corrente de tensão em um certo tempo. A potência é importante para o tempo de bateria, o tempo de vida de bateria, e potência pode ser definida como potência média ou potência instantânea.